Dia 18. Gênesis 37, versículo 1 até o capítulo 38, versículo 30. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os seus filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros irmãos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar, que tinha mangas compridas. Quando seus irmãos viram que seu pai amava mais a ele do que os outros filhos, odiaram-no e já não poderiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Peçam que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estavam amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês os rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então seus irmãos disseram: Você pensa mesmo que vai reinar sobre todos nós? Pensa que realmente dominará todos nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu ele, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iríamos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. E Jacó respondeu: Estou aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim enviou-o ao vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Por favor, poderia me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos até Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora e vamos matá-lo e jogá-lo, o seu corpo, numa dessas cisternas. Disseram que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele então. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhes tiremos a sua vida. Ruben disse ainda mais: Não derramaremos sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal algum. Ruben disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai mais tarde. Mas logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da sua túnica, tiraram a túnica talar de mangas compridas que ele trazia e o jogaram naquela cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso próprio sangue.
Seus irmãos então concordaram mais uma vez. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou à cisterna, eis que José não estava mais lá. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com o recado: Achamos isso. Veja se é ou não é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. O animal selvagem deve ter devorado ele. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas próprias roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou a morte do seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar ele. Porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descansarei à sepultura junto ao meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José para Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Aconteceu por muito tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita, chamada de Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá deu o nome dele de Ir. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a outro filho, a quem deu o nome de Onã. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quizibe quando teve os seus filhos. Judá tomou uma esposa para Ir, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Ir, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: Tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também esse morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: É para que não morra também esse, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa de seu pai. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna. Ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: Eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou suas roupas de viúva e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e sentou à entrada da estrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse a ela: Venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ela não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: O que você me dá para ter relações com você? Ele respondeu: Eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: Você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: Que garantia posso deixar para você? Ela disse: O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na sua mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou, foi embora
tirou o véu e pôs outra vez as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar no caminho de Enaim? Responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Ele voltou até Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens daquele lugar lhe disseram que lá nunca houve nenhuma mulher prostituta. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não a encontrou. Passando quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: traga-no para fora, para que seja queimada. Quando estava trazendo ela para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencer essas coisas. E disse ainda mais: veja se reconhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: esse é o primogênito. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o outro irmão, cuja mão estava com um fio vermelho, e deram o nome de Zerá. Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 45. Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus os curou, e o homem passou a falar e a ver. E a toda a multidão se admirou, e dizendo: não seria esse, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa demônios, senão pelo poder do Beelzebul, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, respondeu a eles: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então o reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsarão? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens sem primeiro amarrá-lo? É só então que saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoado. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo e nem no mundo por vir. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhecerão as árvores. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má tira do tesouro mau coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de todas as suas palavras inúteis que professaram, porque pelas suas próprias palavras serão justificados, e pelas suas palavras vocês serão condenados. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas.
porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nínive se levantarão no juízo com essa geração que a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí. E voltando ele, encontra ela vazia, varrida, arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores daquele que estavam ali, e entrando habitam aquela casa. E o último estado daquela pessoa se torna ainda pior do que o primeiro. Assim também encontrará essa geração perversa. Salmo capítulo 16, do versículo 1 ao 11. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, eles serão os notáveis, nós, os quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas cairão em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Provérbios capítulo 3, versículo 27 até o 32. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para te oferecer. Se você tem isso em suas mãos agora, faça. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e pode confiar em você. Não entre em litígio contra alguém, se ele não tiver feito nenhum mal para você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Que bom que você me acompanhou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo do YouTube nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, enviar para as pessoas iniciar esse projeto junto com você. Desafie alguém para iniciar a leitura da Bíblia em 365 dias. Deus abençoe a sua vida.